Bom, boa noite, né? Ou bom dia ou boa tarde, eu não sei quando é que vocês vão ver esse vídeo. Mas como eu prometi para vocês, hoje eu vou dar uma aula para vocês de aprofundamento da nossa última aula, né? Nós falamos sobre evolução. Então hoje a gente vai ver os desdobramentos daquilo que nós vimos em sala de aula. E aí vou aproveitar e dar também uma aula sobre origem da vida, né? Que é um tema que é bem recorrente em provas do vestibular. E é um tema que também, geralmente, os alunos me pedem para dar essa aula, e é uma aula que nunca dá tempo da gente dar. Então, eu vou aproveitar que a gente vai ter esse momento assíncrono para dar essa aula também para vocês. Eu vou começar a aula falando sobre uma pergunta muito polêmica que eu costumo muito ouvir, principalmente nessa aula de evolução, né? Que é, afinal, o homem veio do macaco? Eu escuto muita gente falar isso, eu vejo muita gente comentar sobre isso no Facebook, e aí tem umas pessoas que tentam falar disso para tentar desacreditar a teoria da evolução, tem outras pessoas que falam isso porque, de fato, elas aprenderam dessa forma, né? Então elas vão repetindo isso até o final da vida, mas hoje, na aula de hoje, a gente vai aprender por que não é correto, do ponto de vista científico, dizer que o homem veio do macaco. Então, pelo amor de Deus, até o final dessa aula de hoje, eu espero que vocês não me deem um infarto falando que o homem veio do macaco, porque isso não está correto do ponto de vista científico. Darwin não falou nada disso, então a teoria da evolução não tem nada a ver com o homem vindo do macaco, e aí nessa aula a gente vai entender por quê, tá? Bom, então na nossa aula passada, nós vimos que a evolução ela foi explicada, né, através de duas linhas de pensamento principais. Então nós temos a linha de Lamarck e a linha de Darwin, sendo que dentro da linha de Darwin a gente tem duas teorias. A teoria de Darwin original e a teoria que é válida até hoje, que é chamada de neodarwinismo, que incorpora esses conceitos de genética, tá? E aí, na aula passada, a gente viu o básico dessas duas linhas de pensamento evolutivo, né? A gente viu quais são as principais leis que regem a teoria lamarquista, as principais leis que regiam as ideias de Darwin e o conceito de neodarwinismo. Então, hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai se aprofundar falando sobre um processo que a gente chama de especiação, tá? O que é a especiação? Como o próprio nome diz, é o processo de formação de novas espécies. Então, vai ser um processo que vai explicar para a gente como novas espécies surgem na natureza, tá? E aí, assim como a gente tinha as diferenças nos princípios de Lamarck para os princípios de Darwin, nós também vamos ter explicações diferentes para o surgimento de novas espécies em Lamarck e em Darwin, tá? Se a gente pedisse para Lamarck explicar como é que surgem as espécies novas, ele diria que uma espécie ancestral apareceu por geração espontânea. Então, geração espontânea, eu ainda não expliquei para vocês o que é, mas eu vou explicar ainda nessa aula, tá? Mas uma espécie ancestral aparece por geração espontânea. Essa espécie, através da lei do uso e desuso, lembram da lei do uso e desuso que a gente comentou na aula passada? Então, essa espécie, através da lei do uso e desuso, ela vai acumulando mudanças, né? Até que é gerada a espécie que nós conhecemos atualmente. Então, vocês percebam que no processo de especiação de Lamarck, a evolução que acontece é do tipo linear. O que significa isso? Então, eu tenho uma espécie A dando origem a uma espécie B, que dá origem a uma espécie C. Então, é um processo muito contínuo, é um processo muito linear. Já a especiação que acontece no caso de Darwin é bem diferente. Então, como é que Darwin explicaria o surgimento de novas espécies? Ele diria que, antigamente, eu tinha uma espécie ancestral, né, com variabilidade. Vamos lembrar da aula passada que a gente disse que as populações terem variabilidade é um preceito de Darwin, né? Então, tinha uma espécie ancestral com bastante variabilidade. Por algum motivo, esse grupo ancestral aqui, ele foi se separando, tá? Pode ser uma separação física, mas também pode ser uma separação reprodutiva. E cada grupo que veio do grupo original deu origem a uma espécie diferente. Então, nesse esquema que vocês estão vendo aqui, a gente tem uma espécie, né, de peixinhos,
onde cada peixe é diferente um do outro. Por algum motivo, esse grupo aqui se separou, onde cada um deles deu origem a uma espécie atual. Então, por exemplo, o peixe que é todo laranja, ele foi extinto. Então, ele não deu origem a nenhuma espécie atual. O peixe que tinha uma listra azul e que tinha as barbatanas laranjas, ele acumulou algumas mutações e deu origem a essa espécie atual, que tem essa listra azul e as barbatanas azuis também. O peixe que tinha a listra azul e tinha a barbatana vermelha, ele não sofreu nenhuma modificação e deu origem a uma espécie atual que também tem essas características. E o peixe que tinha a listra verde e barbatanas laranja, ele acumulou mais algumas características e deu origem a essa espécie atual que tem esse corpo amarelo, beleza? Então, vocês percebem que a especiação, segundo Darwin, ela acontece de uma forma muito mais ramificada, né? Então, diferente de Lamarck, que acreditava que a espécie A dava origem à espécie B, que dava origem à espécie C, Darwin acreditava que a espécie A podia dar origem à espécie B, C, D, E, F e por aí vai, beleza? Através de um processo de evolução ramificado. Então, a gente divide essa especiação em 3 tipos diferentes. A gente vai ter, primeiro, a especiação alopátrica. O que vai caracterizar esse tipo de especiação? Vai ser a formação de uma nova espécie, motivada pela separação física do grupo ancestral. Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, aqui a gente tinha uma espécie só de árvores, né? Houve a formação de uma barreira física, ou seja, um rio, um processo de erosão, criou um rio entre essas duas populações, e com o tempo a seleção natural ela foi atuando de um lado e do outro de forma diferente, de forma que ao longo desse tempo eles foram acumulando diferenças entre essas duas populações. Então elas ficaram tão diferentes que elas se tornaram espécies diferentes. Então a gente teve formação de novas espécies a partir, motivada, né, por essa barreira física criada entre esses dois grupos. Então esse tipo de especiação a gente chama de especiação alopátrica. Então, um outro tipo de especiação é a especiação simpátrica. Qual que é a diferença da especiação simpátrica para a anterior? Enquanto a alopátrica a gente tinha aquela barreira física separando aqueles grupos, na simpátrica nós não teremos essa barreira física. Então, a especiação vai ocorrer ali naquela mesma região, tá? E aí, um exemplo que eu dou para vocês de especiação simpátrica é o exemplo da mosca da fruta. Então, vamos supor que a gente tem uma espécie de mosca e ela se alimenta aqui dessa maçã vermelha, tá? Por algum motivo, uma parte dessa população, ela começa a se interessar por se alimentar por esse outro tipo de maçã, que é a maçã verde. O que vai acontecer? A mosca da fruta, ela se alimenta e logo depois que ela se alimenta, ela já se reproduz nesse mesmo local. Então, o que vai acontecer? Essa mosca que ainda se alimenta da maçã vermelha, ela vai se alimentar desse tipo de maçã, se reproduzir e deixar os ovos dela aqui nessa maçã. Já esse outro grupo aqui, ele vai se alimentar da maçã verde, vai se reproduzir nesse mesmo local e vai deixar os ovos dela aqui nessa maçã verde. O que vai acontecendo com o tempo? Vai acontecendo que as moscas que se alimentam da maçã vermelha, elas só vão se reproduzir com outras moscas que se alimentam da maçã vermelha. Já essa mosca que se alimenta da maçã verde, por sua vez, ela também só vai cruzar com outras moscas que também se alimentam da maçã verde. Com o tempo, o que vai tender a acontecer? A seleção natural, ela vai atuar de forma diferente nesses dois grupos, de forma que vai chegar um momento que esses dois grupos vão ser tão distintos que eles não vão mais conseguir se reproduzir, tá? É a partir desse momento que a gente diz que surgiram duas novas espécies, quando esses dois grupos não conseguem mais se reproduzir. Então, percebam que não ocorreu nenhuma formação de uma barreira geográfica. Essas duas moscas, elas ainda estão no mesmo local, sem nenhuma barreira geográfica. Foi simplesmente uma mudança de comportamento que gerou a formação dessas duas novas espécies.
E aí, por último, a gente também tem uma especiação que a gente chama de parapátrica. A especiação parapátrica, ela vai ser a formação de uma nova espécie na região adjacente do que a anterior, ou seja, na região do lado da região anterior. Um exemplo da especiação parapátrica é o exemplo dessa planta aqui, a Anthoxanthum odoratum. É uma planta que é encontrada geralmente na América do Norte, e aí alguns pesquisadores viram que alguns indivíduos dessa espécie, eles eram resistentes a solo contaminado por metais pesados. Então, quando eles iam, por exemplo, em regiões que eram afetadas por mineração, né, o que eles conseguiam encontrar? Que na parte do solo que não é contaminada, eu encontrava um determinado indivíduo que não era resistente a metal pesado. Já quando eu ia para regiões contaminadas com metal pesado, eu encontrava indivíduos dessa espécie que eram tolerantes a metais pesados, conseguiam resistir a essa contaminação por metais pesados. Né? Qual que é o interessante disso? É que os indivíduos que são tolerantes aos metais pesados, eles desenvolveram uma estratégia de reprodução que é muito própria deles. Então, eles florescem em determinada época do ano, eles têm um tipo de reprodução que é típica deles, que os indivíduos que não são tolerantes aos metais pesados não têm. Então, o que a gente começa a ver? Por conta dessa diferença de tolerância a metal pesado, você já começa a ver uma diferenciação dessas duas populações, tá? Atualmente, essas duas populações, as tolerantes e as não tolerantes, elas ainda não são tão diferentes assim, para que a gente consiga dizer que são duas espécies diferentes. Mas os pesquisadores que trabalham com essa espécie, eles já estão vendo que essa diferenciação está ocorrendo num nível tão rápido que pode ser que daqui a alguns anos formem duas espécies diferentes. Então, a especiação parapátrica é essa formação de uma nova espécie que é dada por uma região adjacente, por uma região lateral do que a anterior. Tranquilo? Bom, então respondendo a nossa pergunta inicial, afinal, o homem veio do macaco? Não, né? Essa imagem, que inclusive é muito famosa, né, para representar a evolução, se a gente fosse considerar cientificamente, ela estaria errada, tá? O homem, ele não descendeu dos primatas atuais, dos macacos que nós vemos hoje em dia. Então, o que seria coerente com a teoria vigente, que é a teoria sintética da evolução? O correto seria dizer que o homem ele tem um parentesco evolutivo com os primatas que nós vemos atualmente, com chimpanzé, com gorila e etc. Tá? Então, nós somos parentes evolutivos desses outros primatas, mas é incorreto a gente dizer que nós viemos desses primatas. Então, essa imagem que a gente está vendo aqui, ela representaria muito mais a teoria lamarckista, né? Porque mostra uma espécie dando origem a outra, dando origem a outra e dando origem a outra, né? De forma linear, do que a teoria darwinista, né? Uma vez que o que aconteceu de fato foi esse processo de ramificação. Então, o correto seria dizer que seres humanos e os outros primatas têm um ancestral em comum, que se separou há muito tempo atrás. Então, por conta disso, não seria correto dizer que a gente veio do macaco. E aí, só para pegar um gancho, gente, aproveitando que eu estou mostrando essa imagem para vocês, isso aqui que vocês estão vendo recebe o nome de árvore filogenética, esse esquema aqui que vocês estão vendo na imagem, tá? O que é uma árvore filogenética? É um esquema para representar a relação de parentesco evolutivo entre as espécies. Como é que nós lemos uma árvore filogenética? Vocês percebem que aqui na base dessa árvore filogenética tem um número, né? De 9 a 13. O que significa esse número? Significa a quantidade de anos atrás, em milhões, né? Então, na prática, o que significaria isso? Significa que o ancestral que deu origem a esse macaco laranja que existe atualmente e aos outros primatas, ele se separou, né, essas duas espécies, esses dois grupos se separaram
entre 9 e 13 milhões de anos atrás, beleza? Da mesma forma, se vocês olharem um pouquinho mais acima dessa árvore, né, vocês vão ver que tem entre 8,5 e 12, né? O que significa isso? Significa que o ancestral que deu origem à linhagem dos gorilas e que deu origem à linhagem dos outros primatas, eles se separaram, esses dois grupos se separaram entre 8,5 a 12 milhões de anos atrás, tá? Então, obviamente, que informação a gente vai ter através de uma árvore filogenética? A gente vai ver quais são os grupos mais próximos evolutivamente, né? Que são aqueles que vão estar localizados um ao lado do outro nessa árvore. E a gente também vai conseguir ver há quanto tempo esses grupos estão separados. Então, por exemplo, o homem e os outros primatas, né, por exemplo, o chimpanzé, eles estão separados há mais de 5,5 até 7 milhões de anos atrás. Então, o ancestral que deu origem aos homens e o ancestral que deu origem ao chimpanzé e aos outros primatas, eles se separaram, esses dois grupos, cerca de 5,5 até 7 milhões de anos atrás. Então, quanto mais próximos os indivíduos de uma árvore filogenética estiverem, mais recente é a separação desses grupos. Quanto mais longe eles estiverem, mais antiga é a separação desses grupos. Obviamente que os grupos que são mais recentes, né, cuja separação é mais recente, eles vão ter mais características em comum. Então, por exemplo, a diferença genética entre um ser humano e um chimpanzé é uma diferença muito pequena, genética, né? A gente compartilha mais de 99% do nosso DNA com esses animais. Então, a diferença é muito pequena justamente porque a separação desses dois grupos foi muito recente. Agora, se a gente comparasse o material genético do ser humano com esse macaco mais antigo aqui, laranja, muito provavelmente a gente veria diferenças maiores, justamente porque a linhagem que deu origem ao ser humano e a esse macaco, ela se separou muito tempo atrás. É muito mais antiga essa separação. Então, por conta disso, tem mais diferenças. Então, através dessas ideias de Darwin, a gente conseguiu descobrir como é que se formavam as novas espécies através da teoria da seleção natural, a teoria darwiniana. E Darwin utilizou essa teoria para explicar o surgimento de novas espécies em diversos lugares. E aí um dos exemplos mais famosos que ele deu de especiação é o exemplo dos tentilhões de Darwin. Tentilhão, para quem não sabe, é um passarinho, tá? Esses tentilhões, Darwin encontrou no arquipélago de Galápagos, que é um arquipélago que fica ali próximo do Equador, tá? É um arquipélago que, na verdade, pertence ao Equador, beleza? Então, é um conjunto de ilhas separadas, próximas ali do Equador, e em todas as ilhas, Darwin percebia que tinha um tentilhão, que tinha um bichinho desse. Só que qual que era a diferença? Em cada ilha, esse tentilhão ele tinha um bico diferente e ele se alimentava de um alimento diferente. Então, por exemplo, ele olhava na ilha X e ele via que os tentilhões se alimentavam de semente e que tinham um bico mais curto e mais forte para poder quebrar essas sementes. Aí ele ia olhar na outra ilha, né, na ilha Y, e ele via que o tentilhão de lá se alimentava de fruta e que o bico desse bicho era adaptado para comer fruta. Aí ele olhava numa outra ilha desse mesmo arquipélago, ele também via uma outra espécie de tentilhão, só que era uma espécie de tentilhão que era acostumada a comer larva. E aí o bico dessa espécie era mais longo justamente para poder pegar essas larvas para poder comer. E ele achou aquilo ali muito curioso. Depois que ele formulou a teoria dele, como é que ele explicou essas semelhanças e, ao mesmo tempo, essas diferenças entre os tentilhões dessas ilhas? Ele disse que há muito tempo atrás, né, um ancestral desses tentilhões voou e colonizou essas ilhas. Só que o que aconteceu? Em cada ilha tinha uma disponibilidade de alimento diferente. Então, na ilha X, por exemplo, o alimento mais abundante era a semente. Na ilha Y, o alimento mais abundante era a folha. Na ilha Z, o alimento mais abundante era a fruta. E aí, o que foi acontecendo em cada uma dessas ilhas? A seleção natural ela foi selecionando aqueles animais que tinham um bico mais adaptado para comer a comida mais abundante naquele local. Então, se a comida mais abundante numa determinada ilha fosse semente, a seleção natural ia selecionando aquele tentilhão que tinha o bico mais adaptado para comer semente.
Se o alimento mais abundante era inseto, a seleção natural ia selecionando aquele tentilhão que tinha o bico mais adaptado para comer inseto. E aí eles foram acumulando tantas diferenças ao longo do tempo e foram ficando tão diferentes que deram origem a várias espécies de tentilhão. Então, é um exemplo de como a seleção natural ela pode explicar o surgimento de diversas espécies. Então, esse tipo de especiação que ocorre aqui, que ocorreu no caso dos tentilhões de Darwin, gente, seria uma especiação do tipo alopátrica. Isso porque essa diferenciação das espécies de tentilhões, ela foi motivada por uma barreira geográfica. Então, o mar que fica entre essas ilhas foi o que motivou a especiação desses tentilhões. Como tem barreira geográfica envolvida, então a gente chama de uma especiação do tipo alopátrica. Então, Darwin, durante os estudos dele, né, ele foi fazendo uma viagem por todo o mundo. Então, ele passou por diversos lugares para ele formular essa teoria dele, tá? Inclusive, ele passou aqui no Brasil também para estudar a biodiversidade brasileira. E ele viu que a teoria dele conseguia explicar o surgimento de todas as espécies que ele estava observando ali. Pela teoria dele, ele conseguia explicar as diferenças e as semelhanças entre essas espécies. Então, a conclusão que Darwin chegou através dos estudos dele, né, é de que todas as espécies, na verdade, vêm de um mesmo ancestral, tá? Então, o que a gente está vendo aqui é um esquema mostrando, de fato, as relações entre os seres vivos. As relações evolutivas, né? Quem é o parente evolutivo mais próximo de quem? E aí vocês podem me perguntar assim, Lucas, mas a gente tem alguma evidência de que isso realmente aconteceu, de que todas as espécies, elas vêm de um mesmo ancestral? Sim, né? A gente consegue ver, por exemplo, que uma bactéria, que é um ser vivo muito simples, ele tem muitas semelhanças com indivíduos muito complexos, como, por exemplo, o próprio ser humano. Se a gente olha o DNA de uma bactéria para o DNA de um ser humano, né, a estrutura do DNA desses dois seres vivos é muito semelhante. Utiliza as mesmas bases nitrogenadas, utiliza os mesmos carboidratos, é feito do mesmo material. Da mesma forma, se você compara uma célula bacteriana com uma célula de ser humano, apesar delas terem algumas diferenças bem gritantes, o básico, né, dessas duas células é bem parecido também, né? As duas células, por exemplo, têm membrana plasmática. As duas células têm material genético. Então, existem semelhanças entre seres vivos que são muito distintos. As mesmas reações químicas, ou boa parte, né, das reações químicas que acontecem numa bactéria, acontecem dentro das nossas células também. Nós compartilhamos reações químicas em comum. Então, isso tudo, gente, é uma evidência de que, muito provavelmente, todas as espécies, desde as mais simples até as mais complexas, elas têm um parentesco evolutivo, tá? Elas vieram do mesmo ancestral. Obviamente que esse ancestral, ele teria que ser um ser muito simples, beleza? Então, muito provavelmente, se isso de fato aconteceu, o ser que deu origem a todas as espécies que a gente vê hoje era um ser muito simples e que tinha características que são comuns a todas as espécies que nós vemos hoje em dia. Bom, então vocês vão me dizer assim, tá, Lucas, então eu entendi como é que novas espécies são formadas através da evolução, através da seleção natural, tá? E eu mostrei para vocês no último slide o esquema da árvore da vida, que é a árvore que mostra a relação evolutiva entre os diversos grupos de seres vivos. Só que aí sobra uma lacuna, né? Se todas as espécies vieram de um mesmo ancestral, se um único ser vivo deu origem a todas as espécies, quem é que deu origem a esse ser vivo ancestral? É uma pergunta que, inclusive, a biologia ela está tentando responder até hoje, tá? Então, para tentar explicar isso, surgiram alguns modelos que tentam explicar a origem da vida, tá? Existem diversos modelos, então eu vou apresentar 3 para vocês aqui nessa aula, mas saibam que tem, assim, dezenas de modelos diferentes, tá? E tem, inclusive, cientistas que acreditam que a vida ela pode ter surgido de 2 formas diferentes, de 3 formas diferentes, em vários momentos da formação do nosso planeta. Então, assim, não é uma questão fácil de ser respondida e é uma questão que ainda está em debate na comunidade científica.
Então, existe uma que é mais aceita hoje, mas ela ainda não virou uma teoria científica comprovada 100%, tá? Então, tudo que eu vou apresentar para vocês são modelos que ainda estão em discussão, que ainda estão sendo discutidos de fato, mas que ninguém conseguiu comprovar 100% de que aquilo ali era verdade. Mas aí eu vou citando esses modelos para vocês, contando um pouco de como é que eles surgiram, né? E os principais argumentos a favor desses modelos e contra também, beleza? E aí o primeiro modelo que nós vamos ver, porque foi o primeiro que foi criado para tentar explicar a origem da vida, é o modelo da geração espontânea. Como o próprio nome diz, é essa ideia de que as formas de vida, elas são geradas de forma espontânea de matéria inanimada. O primeiro cara que defendeu essa hipótese da geração espontânea foi Aristóteles, o filósofo grego, tá? E por que as pessoas criaram essa ideia de que a vida ela era formada de forma espontânea a partir de coisas inanimadas? Através de algumas observações do cotidiano. Então, por exemplo, as pessoas viam que se você deixasse um alimento, uma carne, por exemplo, do lado de fora da geladeira, não, porque eles não tinham geladeira, né? Mas se você deixasse a carne num ambiente assim por muito tempo, exposta, com o tempo, você via surgindo ali naquela carne alguns insetos, né? Larvas, minhocas, mosca, entre outros insetos. Então as pessoas acreditavam que a carne ela dava origem a esses bichos. Os bichos nasciam dessa carne, né? E se você parar para pensar, né, era um modelo que foi proposto numa época onde as pessoas não tinham tecnologia. Então, se você parar para pensar, até que faz sentido as pessoas pensarem desse jeito naquela época. E aí o principal defensor dessa hipótese da geração espontânea era Aristóteles. Essa hipótese da geração espontânea, ela não é mais válida. Isso porque houveram diversos outros cientistas que provaram, através de experimentos científicos, de que a geração espontânea não acontecia, que ela era uma mentira, tá? O primeiro cientista que provou que a geração espontânea ela não acontecia de fato foi Redi, Francesco Redi. Qual foi o experimento que ele fez para tentar provar de que isso era uma mentira? Ele pegou 3 pedaços de carne, tá? Um pedaço de carne ele colocou num frasco destampado, um outro ele colocou num frasco vedado, né, com uma rolha bem fechado, e no outro ele colocou num frasco aberto, né, só que com uma gaze em cima, tá? O que aconteceu? No frasco que estava aberto, obviamente, as moscas pousaram e apareceram vermes ali naquele frasco. No frasco vedado, as moscas não conseguiram entrar e não apareceu verme nenhum. E, novamente, no frasco que estava com a gaze, né, como as moscas não tinham acesso a essa carne, os vermes também não apareceram aqui embaixo, tá? Então, o que ele concluiu a partir desse experimento? Que não é a carne que dá origem a indivíduos, né? Esses indivíduos, eles são postos por moscas que pousam ali naquela carne e colocam ovos nessa carne. Então, não é que esses indivíduos, esses vermes que estão em cima da carne, foram gerados a partir de geração espontânea. Eles somente foram colocados ali por outros indivíduos da mesma espécie. Então, através desse experimento aqui, ele conseguiu desmentir essa hipótese da geração espontânea, e esse foi um dos primeiros experimentos que a gente teve para que de fato conseguiu fazer com que essa hipótese caísse por terra. Apesar dos experimentos de Redi terem sido bem contundentes, né, bem objetivos e bem claros, como vocês podem ver aí, essa discussão da geração espontânea, dela ser real ou não, ou dela ser uma hipótese plausível, ela continuou por bastante tempo, mesmo depois dos experimentos de Redi, tá? Essa discussão ela só foi terminar, de fato, com os experimentos de Pasteur, que é esse cara aqui. O que Pasteur fez? Ele pegou um frasco, né, de vidro, colocou um caldo nutritivo dentro dele e, na boca desse frasco, ele colocou como se fosse uma mangueira, tá? Para dificultar a passagem de ar para dentro desse frasco. Depois, então, ele ferveu, aqueceu essa mistura para poder matar todo o micro-organismo que tivesse ali dentro. E depois ele manteve essa parafernália que ele criou aqui para saber o que ia acontecer depois de algumas semanas. Para surpresa ou não, né, dele, acredito que quando ele bolou esse experimento ele já tinha uma ideia de qual que seria o resultado, né? Mas depois de algumas semanas,
não cresceu nada ali dentro, beleza? Então, mesmo tendo nutrientes aqui nesse caldo, para crescer alguma coisa, não cresceu nada. E depois ele retirou essa mangueira da boca do frasco. Alguns dias depois dele ter retirado a mangueira da boca do frasco, o que aconteceu? Cresceram micro-organismos ali dentro. Então, através desse experimento, ele conseguiu provar que não, os seres vivos eles não são gerados espontaneamente, né? Não são gerados espontaneamente a partir de matéria inanimada. Então, depois desse experimento, de fato, ficou resolvido, né, que a geração espontânea ela realmente não acontecia através desse experimento de Pasteur. Esses experimentos de Pasteur que eu mostrei para vocês, gente, eles foram muito importantes porque eles deram origem a coisas que a gente tem contato até hoje. Por exemplo, os procedimentos cirúrgicos, né, as cirurgias, elas só são mais seguras hoje por conta de Pasteur, né? Através desse experimento dele, ele mostrou, por exemplo, como é que a gente podia trabalhar em ambientes menos contaminados com bactérias. Então, isso foi muito importante para que as cirurgias hoje aconteçam com sucesso. Porque antigamente, antes dos experimentos de Pasteur, as cirurgias elas aconteciam, só que como eles não tinham noção de asepsia, de esterilização e etc., as cirurgias tinham uma taxa de erro muito grande, né? Depois da cirurgia, o paciente acabava ganhando uma infecção, acabava morrendo por conta da infecção. Então, no início, quando essas cirurgias elas surgiram, elas não eram uma coisa muito segura. Elas só se tornaram mais seguras por conta do experimento de Pasteur, que mostrou como é que nós poderíamos trabalhar em ambientes menos contaminados, então diminuindo a chance dessas contaminações acontecerem durante a cirurgia, tá? Além disso, o Pasteur ele também tem um legado muito grande no ramo alimentício, né? Talvez a galera mais nova não vai lembrar, mas há muito tempo atrás, os leites eles não eram vendidos em caixinhas, eles eram vendidos nessa embalagem plástica, nesse saquinho, tá? E aí era muito comum quando você pegasse essa embalagem plástica, você visse escrito na frente do leite, né? Leite pasteurizado. Esse pasteurizado vem de Pasteur. O que é o processo de pasteurização? É um processo onde esse leite ele é fervido, tá? De forma, numa temperatura baixa e lentamente, por vários minutos, né? E esse processo de pasteurização, ele serve justamente para diminuir a quantidade de bactérias desse leite, para permitir que ele dure mais, mas também para permitir que esse leite seja seguro para o consumo. Então, depois dos experimentos de Pasteur, e depois que o processo de pasteurização ele foi aprimorado, a gente teve uma durabilidade muito maior desses produtos perecíveis, né, como, por exemplo, o leite, e a gente também teve uma segurança alimentar muito maior, uma vez que era muito mais seguro tomar um leite pasteurizado do que um leite cru, vamos dizer assim, tá bom? Bom, então depois que a hipótese da geração espontânea ela foi completamente, né, falseada e ela caiu em desuso, outras hipóteses vieram para tentar explicar, então, a origem da vida, tá? E a hipótese que é mais famosa e a mais aceita até hoje dentro do meio científico, mas lembre-se, aceita, mas não é absoluta, tá? É a hipótese de Oparin-Haldane. O que diz essa hipótese? É a ideia de que moléculas inorgânicas deram origem às primeiras moléculas orgânicas simples que se complexaram, dando origem a seres vivos primitivos. Então, os seres vivos, gente, eles são compostos por moléculas orgânicas. Que moléculas são essas? Carboidratos, lipídios, proteínas, tá? Vocês vão ver, provavelmente, na aula de Química, com o Fernando, a definição de molécula orgânica e inorgânica, beleza? Mas, basicamente, é isso. As moléculas orgânicas, elas são a base dos seres vivos, tá? Os seres vivos, eles são formados por moléculas orgânicas. Então, essa hipótese diz que as primeiras moléculas orgânicas, elas surgiram a partir de inorgânicas, tá? E de que forma que isso aconteceu? Isso aqui é um esquema que está sendo mostrado para vocês, mostrando a Terra primitiva. O que é a Terra primitiva? É o nosso planeta lá há bilhões de anos atrás. Então, a Terra primitiva, ela, obviamente, não era igual à Terra que a gente tem hoje, tá? Então, por exemplo, a Terra primitiva tinha muitas erupções vulcânicas, beleza? Que jogava muitos gases na atmosfera.
exalava muito calor, né? A atmosfera primitiva não tinha oxigênio e, portanto, ela também não tinha a camada de ozônio. Então, ela era o tempo todo bombardeada com raio ultravioleta. A atmosfera primitiva, ela tinha muitos gases tóxicos, né? Por exemplo, metano, amônia, hidrogênio, nitrogênio, por aí vai, tá? E a atmosfera, por conta dessa instabilidade, né? Ela ser muito instável e muito hostil, ela também tinha muitos raios acontecendo o tempo todo. Então, tinham muitas descargas elétricas acontecendo ali naquela atmosfera. E aí, o que a hipótese de Oparin-Haldane conta para a gente? Ela diz que esses gases que estavam na atmosfera, metano, hidrogênio, amônia, nitrogênio, eles foram se complexando por conta das descargas elétricas. Então, os raios que davam o tempo todo ali naquela atmosfera, eles geravam energia suficiente para gerar a transformação dessas moléculas. Então, essas moléculas inorgânicas, né, esses gases inorgânicos, eles se complexavam, utilizavam essa energia das descargas elétricas para se complexar em moléculas orgânicas simples, aminoácidos, açúcares e ácidos graxos, tá? Essas moléculas orgânicas simples, por sua vez, se acumulavam nos oceanos primitivos. Então, se acumulavam naqueles grandes corpos de água que tinham na Terra primitiva, tá? Esse meio líquido, ele fornecia o ambiente necessário para essas moléculas orgânicas simples começarem a reagirem umas com as outras. Então, a partir disso, moléculas orgânicas simples deram origem a moléculas orgânicas mais complexas. Depois de milhões de anos, né, de evolução, essas moléculas orgânicas complexas foram se juntando e deram origem a estruturas muito primitivas que depois viriam a dar origem aos primeiros seres vivos, tá? Então, é a hipótese de Oparin-Haldane, né, que diz que as condições da Terra primitiva, da Terra lá de 3 bilhões de anos atrás, ela tinha as condições necessárias para permitir que moléculas inorgânicas dessem origem a moléculas orgânicas que depois se complexassem, gerando os primeiros seres vivos primitivos. Aí vocês vão me perguntar assim, nossa, Lucas, mas essa hipótese, ela é muito doida, né? Tem alguma coisa, algum experimento, alguma coisa que possa dar uma base de que isso possa ser verdade? Sim. Um experimento muito famoso que dá base para essa hipótese de Oparin-Haldane é o experimento de Miller-Urey, tá? O que foi esse experimento? Foi um experimento onde eles tentaram mimetizar o ambiente da Terra primitiva para saber se realmente seria possível moléculas orgânicas simples surgirem a partir de moléculas inorgânicas, tá? Então, o que ele fez? Ele colocou nesse balão que vocês estão vendo aqui uma água fervendo para simular o calor dos vulcões, né? Então, essa água fervendo liberava vapor, como vocês estão vendo aqui, e esse vapor ia direto para um outro balão que estava cheio dos gases que tinham na atmosfera primitiva, né? Então, é um balão cheio de metano, cheio de amônia e cheio de gás hidrogênio. Nesse mesmo balão que está cheio desses gases, ele também colocou um eletrodo. Por que ele colocou esse eletrodo? Justamente para mimetizar os diversos raios que aconteciam lá na atmosfera primitiva, tá? Depois de tudo isso, o que acontecia? Escorria um líquido desse recipiente aqui, e esse líquido era coletado por um Becker, tá? Então, ele tirava uma parte desse líquido que pingava aqui dessa geringonça que ele montou, e depois ele analisava esse líquido para saber o que tinha ali naquele líquido, né? Se tinha se formado alguma coisa interessante ou não. E aí, o que eles viram? Eles viram que depois de algumas semanas, nesse líquido aqui, foram se formando realmente moléculas orgânicas simples. Então, eles viram, a partir desses experimentos, que, de fato, a atmosfera primitiva da Terra, ela pode sim ter tido as condições necessárias para gerar as moléculas orgânicas que depois deram origem aos seres vivos primitivos, beleza? Então, é um experimento que, geralmente, quem defende essa hipótese cita como argumento de que realmente ela seria uma hipótese plausível. E aí, por fim, né, só para a gente finalizar
as hipóteses da origem da vida, né? Tem uma hipótese que geralmente vocês acham muito doida, que é a hipótese da panspermia. O que diz a hipótese da panspermia? É a ideia de que a vida, ou os elementos orgânicos que deram origem à vida, não surgiram na Terra, e sim fora dela, tá? Aí vocês vão me perguntar assim, ué, mas como assim? A vida surgiu fora da Terra? Sim, tem alguns cientistas que acreditam nessa hipótese de que a vida ela foi originada fora da Terra e que depois veio para cá, sei lá, através de um meteoro, através de um corpo celeste, alguma coisa assim, tá? Quais são os argumentos que fazem com que seja plausível eles acreditarem nessa hipótese da panspermia? Diversos meteoritos, por exemplo, que já caíram aqui na Terra, foram estudados e eles viram que realmente nesses meteoritos tinham algumas substâncias orgânicas simples. Então, lembram daquelas moléculas orgânicas que depois deram origem aos seres vivos primitivos? Nós já encontramos algumas moléculas orgânicas nesses meteoritos que caíram aqui na Terra. Então, isso é um argumento, né, de quem defende essa hipótese, de que muito provavelmente pode ter acontecido isso. Essas moléculas orgânicas vieram do espaço e depois elas deram origem à vida aqui na Terra. Uma das principais coisas que pesa contra essa hipótese, né, é o fato de que a maior parte, né, dos seres vivos que vivem aqui na Terra, eles não serem capazes de aguentar muitas variações ambientais, né? E a gente sabe que o espaço é um local que tem variações ambientais muito bruscas, que tem condições ambientais muito hostis, né? O espaço, por exemplo, não tem oxigênio, e o oxigênio ele é importante para a maior parte da vida que a gente tem aqui na Terra, e é um local que também recebe muita radiação direta, e os seres vivos que vivem aqui na Terra, eles não são capazes de aguentar tanta radiação assim. Então, seria uma coisa que pesa contra essa hipótese, né? E aí, qual é a resposta das pessoas que acreditam nessa hipótese para esse problema? Eles citam esse animalzinho que vocês estão vendo aí no slide, que é o tardígrado, tá? Muito provavelmente vocês não conhecem esse animal, mas mesmo vocês não conhecendo esse animal, vocês já devem ter tido algum contato com ele, porque é um animal muito comum aqui no nosso planeta. É um animal microscópico, ele tem em torno assim, de 0,5 milímetro, ele é um animal muito, muito pequeno, e ele geralmente vive em água doce. Então, geralmente, locais onde tem acúmulo, por exemplo, de água da chuva, é o local onde o tardígrado vive, beleza? Lagoa, lago, você também costuma encontrar os tardígrados. Óbvio, a gente não consegue ver esses animais a olho nu, mas eles existem, então lá. E aí, o que o tardígrado, que é esse animal fofinho aqui, o que ele tem a ver com a hipótese da panspermia? Esse é um animal que ele já foi utilizado como modelo para diversos experimentos cósmicos, né? Então, é um animal que, por exemplo, já foi mandado ao espaço muitas vezes. E num desses experimentos, onde esse animal foi mandado para o espaço, eles viram que é um animal muito resistente. Então, por exemplo, eles mandaram o tardígrado para o espaço, ele ficou 1 semana lá no espaço, e mesmo recebendo aquele monte de radiação, mesmo estando num ambiente muito hostil, depois que ele foi trazido à Terra, ele ainda conseguiu sobreviver e ainda conseguiu se reproduzir. Ou seja, isso mostra que é um animal muito resistente, né? O que isso tem a ver com a hipótese da panspermia? As pessoas que defendem a panspermia dizem que se o tardígrado, que é um animal simples aqui da Terra, consegue sobreviver a essas condições adversas do espaço, não é difícil a gente imaginar, por exemplo, que um outro ser vivo, mais simples, mais primitivo, também possa ter sido capaz de sobreviver a essa viagem espacial, tá? Então, a hipótese da panspermia, gente, até hoje, acreditem ou não, não foi encontrado nada que possa refutar essa hipótese. Então, assim, na biologia, quando a gente não encontra nada para refutar a hipótese, ela continua sendo válida. Então, a hipótese da panspermia ela é válida até hoje, justamente porque não existe nenhuma prova de que ela seja uma mentira. Então, existem cientistas, existem pesquisadores renomados que acreditam na hipótese da panspermia até hoje. É importante frisar para vocês que, apesar de eu ter apresentado essas 3 hipóteses para vocês, né, tirando a da geração espontânea, essas outras 2,
ainda não existe prova suficiente que confirme ou não confirme nenhuma delas. Então, por exemplo, no caso da hipótese de Oparin-Haldane, você tem alguns experimentos que sustentam essa hipótese, mas ainda não tem provas suficientes que façam a gente bater o martelo e dizer que realmente foi aquilo que aconteceu. Realmente foi isso que gerou a vida, tá? Então, como eu disse para vocês no início, né? É um assunto que ainda está em discussão. Então, a gente ainda não sabe o que foi que aconteceu, como é que a vida foi gerada. Inclusive, tem alguns pesquisadores que acreditam que a vida possa ter sido gerada de várias formas diferentes ao longo da vida do nosso planeta. É importante que vocês conheçam essas hipóteses e tudo mais, mas também é importante que vocês saibam que é uma coisa que ainda está em processo, tá? Ninguém bateu o martelo para nada ainda em relação à origem da vida, beleza? Bom, gente, essas aqui são as minhas redes sociais, tá? O meu Facebook e o meu Instagram. Se vocês quiserem, tiverem dúvidas ao longo da semana, professor, não entendi alguma coisa que você falou em sala de aula, tive dúvida em alguma questão que eu estava fazendo em casa, ou estava estudando um conteúdo à parte e fiquei em dúvida em alguma coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada à biologia, vocês podem entrar em contato comigo por qualquer rede social e tirar a dúvida comigo, tá? Seja por Facebook, seja por Instagram. Vocês têm o meu WhatsApp também, porque eu estou lá no grupo do Polo, né, de Queimados. Então, vocês podem entrar em contato comigo a qualquer hora do dia, qualquer dia, né, para tirar dúvida, que aí eu vou responder na medida do possível, né? Claro que eu não estou disponível também o tempo todo, mas na medida do possível eu vou respondendo as dúvidas de vocês. Beleza? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Tendo alguma dúvida é só vocês me chamarem. Até sábado que vem.